Olá, caros telespectadores. Então, como prometido, aqui está finalmente o vídeo de Recriando o Time Paradox. E bem, antes de mais nada, esse quadro funciona do seguinte modo: eu irei pegar um personagem que não tem história ou não tem um conceito totalmente pronto, e irei pegar e irei recriá-lo para deixar ele mais completo. Isso também inclui em mudanças de poderes e mudança de design, porém no Time Paradox não tinha muita coisa para eu mexer, então eu deixei do jeito clássico. E bem, antes da gente ir para o vídeo, eu queria avisar que a gente agora tem um canal 2. E bem, esse canal 2 é focado no conteúdo de terror, caso você goste, dá uma passadinha lá. Tipo, lá vai ter alguns vídeos da hora. Então agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história começa com o Sans da Rota Pacifista, que estava se lembrando de várias rotas genocidas que já haviam passado, de vários massacres que o humano já tinha feito. Este Sans, logicamente, ele ignorava isso, ele pensava que isso era mais pesadelo, só memórias falsas, estranhas, porque bem, a gente tem que concordar, o Sans ele não se lembra de todas as linhas do tempo, ele só deduz com a intuição. Então eu quis pôr sentido um pouco nessa parte da história. Mas, continuando, Sans já estava cansado de todos os pesadelos, tanto é que ele pensava que isso poderia ser uma indicação de uma premonição do futuro que ele estava tendo nesse exato momento. Sans até mesmo avisou para o Rei Asgore que poderia cair algum humano no subsolo. Bem, os dias se passaram e nenhum humano caiu. E isso fez que o Rei Asgore pensasse que isso fosse só alguma piada do Sans. E Sans insistia que isso não era piada, isso era sério. Porém, Asgore não acreditou, já que Sans estava repetindo isso há dias, falando que poderia cair alguém no subsolo e ninguém caía. Porém, um guarda real acreditou em Sans, e esse guarda real juntou uma dupla para poder defender o castelo do rei assim que o humano caísse. E tu acha que o Sans ficou parado? Não, o Sans não ficou parado. Sabe aquela máquina que tem lá no porão do Sans? Então, Sans estava desesperado, criando alguma coisa para aquela máquina e fazendo uma experiência de alguma forma com aquela máquina para conseguir interferir na linha do tempo. Porém, para Sans conseguir interferir de alguma forma na linha do tempo, ele precisava de alguma coisa do jogo, por exemplo, ele precisava de alguma partícula de código do save, ou ele precisaria ser muito mais determinado do que o próprio jogador. E como a gente sabe, determinação e algum monstro não combina, porque monstros derretem com determinação. Porém, Sans tem outra ideia. Por que não ir no núcleo e pegar um pouco de lava para servir de carga e ir também no laboratório da Alphys para pegar um pouco de determinação para também funcionar como carga para a máquina funcionar. E é isso que Sans faz. Porém, Sans ainda estava confuso de como que ele ia pegar um pouco de lava do subsolo. Porém, Sans tem uma ideia de criar um balde com os mesmos materiais da máquina para conseguir pegar um pouco de lava. Isso de alguma forma funciona, Sans consegue pegar a lava, porém quando ele está saindo do núcleo com a lava, ele é barrado por dois guardas reais. E para a sorte do Sans, esses guardas reais eram os mesmos guardas reais que acreditaram nele. Sans, por incrível que pareça, consegue sair do núcleo com sua lava, porém quando o Sans estava saindo das cachoeiras, ele se depara com um monte de poeira, então Sans já não tinha mais dúvida, o humano já tinha caído no subsolo e já estava fazendo uma bagunça. Sans vendo essa cena, ele tem um déjà vu de todos os sonhos que ele teve, e ele já não tinha mais dúvida, todos os sonhos eram premonições. Então Sans agiliza um pouco o processo de recriação dessa tal máquina do tempo. Porém ainda faltava o elemento surpresa, o elemento determinação. E Sans não sabia como ele ia convencer a Alphys de dar um pouco de determinação a ele. Sans corre o mais rápido possível para Hotlands para conseguir pegar um pouco de determinação com Alphys, porém quando ele chega lá no laboratório, ninguém estava no laboratório, Alphys já tinha fugido. Sans, desesperado, procura algum tipo de resquício que ele poderia usar como determinação para ele conseguir fazer a máquina do tempo dele funcionar e o plano não fracassar. E para a sorte de Sans, lá tinha um pote com meia determinação. Sans pega esse pote e vai correndo para sua casa para acabar sua máquina do tempo o mais rápido possível. Sans então ejeta tudo na máquina do tempo, então a máquina do tempo começa a brilhar de cores, a mudar de cor verde para vermelha, de amarelo para azul e por aí vai. E Sans não estava muito confiante que isso iria funcionar, já que era só lava e determinação. E caso a máquina falhasse na hora de lutar contra o humano, Sans morreria na hora, já que ele tem uma chance de conseguir ativar essa máquina ou lutar normalmente contra o humano. A hora finalmente chega, e o julgamento do humano também finalmente chega.
Sans estava esperando o humano como sempre. O humano chega e começa a falar com Sans. O humano diz que Sans demorou muito para aparecer e ele já matou os guardas reais mais o Asgore. Assim o humano ficou muito mais bufado. Sans se sente culpado, já que ele não estava na hora para defender ninguém. Sans então coloca a mão no bolso e começa a ficar determinado. Sans logo diz que iria honrar todo mundo por todos os seus esforços. Nem que para isso ele tivesse que sacrificar todo o conceito de tempo de toda a realidade. Sans então tira o controle da máquina do tempo de seu bolso e começa a apertar o botão para conseguir ativar a máquina do tempo de longe. Sans também tinha planejado tudo para que os raios da máquina do tempo só acertassem ele. Sans tinha pegado um pouco de metal para que os raios da máquina do tempo acertassem ele e duplicasse ele em uma versão alternativa. Porém, Sans não tinha certeza que se isso iria funcionar de alguma forma. E se por algum acaso a trajetória dos raios acertasse Frisk, iria ter duas Frisk contra um Sans, então isso faria Sans morrer rapidamente. Sans então aperta o botão do controle. Isso faz a máquina do tempo ativar e misturar toda aquela substância que estava dentro da máquina do tempo. Isso faz a máquina do tempo fazer uma luz tão transcendente que se manifestava em forma de energia vital. E Sans tinha deixado um tubo subterrâneo que ligava da casa dele até a sala de julgamento. Isso faz que a energia da máquina do tempo passasse pelos tubos e chegasse na sala de julgamento em formato de raios. Sans escuta alguns barulhos da energia chegando e ele vê que algumas energias estavam surgindo do lado contrário. Então Sans empurra Frisk da sala de julgamento do ponto que estava o tubo de raios e ele fica onde Frisk estava. Assim Sans recebe toda a sobrecarga. Porém, infelizmente, esse plano de Sans deu errado. O motivo desse plano dar errado é porque era só uma mistura de determinação mais um pouco de lava do núcleo com toda a energia do subsolo. Isso faz só um raio mais transcendente, e isso, por incrível que pareça, fez Sans ver algumas realidades alternativas como Underswap e Underfell. Sans então começa a chorar. Sans começa a se lamentar por todas as pessoas que ele não conseguiu salvar e por o plano dele ter dado errado de novo, porque pelos flashbacks que ele tinha recebido da sobrecarga ele tentou esse plano mais de uma vez. O humano começa a rir de Sans falando que ele era um completo inútil pela vida inteira. E o humano, em um ato de arrogância, puxa o botão de reset. E assim o humano aperta o botão de reset para de novo fazer sua bendita rota genocida. Após o humano apertar o botão de reset, ele ajuda o plano do Sans pela primeira vez, já que agora Sans tinha misturado determinação e não a lava pura. Isso fez que finalmente um paradoxo acontecesse, uma coisa que não aconteceu acontecesse, e como o humano ele tinha controle do tempo graças ao botão de reset, ele fez que todas as realidades se quebrassem e fragmentassem, assim criando um novo Sans do lado do Sans original. E o Sans que chega para ajudar é o Sans da Rota Pacifista. O Sans da Rota Pacifista, quando ele chega, ele vê o Sans da Rota Genocida tomando a sobrecarga lá, e ele consegue puxar o Sans da Rota Genocida da sobrecarga. Isso faz o Sans da Rota Genocida sobreviver. Assim, nesta hora, o Sans Pacifista também tem um déjà vu, porque ele estava tendo as mesmas lembranças e as mesmas coisas do Sans Genocida. Porém, a única coisa que o Sans Pacifista estava tendo de diferente do Sans Genocida era que ele estava tendo alguns flashbacks que ele iria aparecer em um certo lugar. E ele não sabia qual lugar seria esse, até que o Sans Genocida puxa ele para a sala de julgamento dessa linha do tempo. O Sans Pacifista, vendo que o humano se corrompeu, ele finalmente pensa em dar o julgamento final no humano, junto com o Sans Genocida. Então nesse meio tempo eles usam ossos, blasters, esses poderes mais de Sans mesmo. Ah, e lembrando, nessa recriação eu fiz eles lutar igual o Bad Time Trio, que não luta por turno, e sim eles spamam poder no mesmo turno. Continuando. Porém, por incrível que pareça, o humano consegue matar o Sans Pacifista. E isso faz o humano ir para o level 22. O Sans Genocida já não sabia mais o que ele poderia fazer, já que agora o Sans Pacifista morreu e não tinha mais o que fazer. Agora o plano dele foi por água abaixo. Até que então uma figura chamada de Gaster faz igual o evento do Mother Time Trio. Pega as almas do Sans Pacifista e junta com a do Sans Genocida, fazendo assim uma fusão. Após essa fusão do Sans ser completada, Sans tenta matar o humano de várias formas, já que agora ele pode spamar os poderes do Sans Pacifista, o dele e o do Gaster, já que o Gaster agora também estava de assistência. Porém ainda não era o suficiente, o Sans, depois de tantos ataques tentando acertar o humano,
ele não conseguiu matar o humano de nenhuma forma. E isso foi o fim do Sans, já que agora o Sans estava sangrando e o seu crânio estava cada vez mais abrindo a cada turno. Assim aconteceu o inesperado. Sans morreu e esse foi o fim do Time Paradox. Mais um plano do Sans jogado no lixo. Bem, isso foi tudo. Esse foi todo o remake que eu consegui dar pro Time Paradox. Eu quebrei a cabeça muito, mas enfim consegui fazer uma história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa versão que eu tanto me esforcei para conseguir fazer o Time Paradox dar algum sentido. E bem, obrigado por assistir até aqui e um abraço.